Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais uma manhã, mais um dia, o Senhor nos permitiu e nos concedeu a chance de vivermos mais um momento, mais um dia. É a chance de vida única, porque a cada manhã o Senhor, Ele nos faz novo, o Senhor nos renova. O Senhor nos dá permissão para vivermos algo novo. E nessa manhã eu tenho certeza que Deus permitiu que eu e você estivéssemos aqui. Eu não tenho sombra de dúvida. O Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã com Deus. Como o salmista Davi mesmo diz, lá no Salmo 3, verso 5, ele diz: pela manhã me apressarei para ti, ó Senhor, pela manhã ouvirás a minha voz e me apressarei para ti e vigiarei. Que nessa manhã não seja diferente, que nós possamos nos apressar para a presença do Senhor Jesus e vigiarmos. Porque precisamos estar atentos, vigilantes a todo momento, irmãos. A todo momento. E o Senhor, Ele cuida de nós. Ele sabe, Ele sonda e conhece. Vamos adorar a Papai do Céu nesse momento. Vamos agradecer a Ele por mais esse dia, por mais que Ele nos concedeu. Eu acho tão lindo esse hino que está tocando, né, de fundo. Ele é maravilhoso, é dando glória a Deus, agradecendo a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Ele é poderoso, irmãos. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus é o nosso defensor. O nosso Deus é o nosso Criador. Ele é o nosso Paizinho amado, é o nosso Paizinho santo. Aleluia. Santo. Declare nessa manhã que Ele é santo, que Ele é poderoso. Poderoso. Ele é o único digno de louvor. Digno de louvor é o Senhor. Digno de louvor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Paizinho Santo, em Tua presença Senhor, dobramos. Queremos Te agradecer por mais esse dia. Te louvar, Senhor, Te bendizer na beleza da Tua santidade. Só o Senhor é digno de louvor. Só o Senhor é digno do nosso amor. Tu és santo, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, sei santo porque o Senhor Teu Deus é santo. Senhor, que cada um de nós nessa manhã venhamos, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, que venhamos fazer uma entrega total nessa manhã, Senhor, diante da Tua presença. Pedindo perdão, Senhor, pelas nossas falhas, porque falhamos como seres humanos. Perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. E nos fortifica-nos, Senhor. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, nessa manhã, a vida de cada um aqui presente, a vida daqueles que ainda irão assistir, aqueles que ainda irão entrar. Prepara, Senhor, o nosso coração, a nossa mente para ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, abre a nossa mente, o nosso intelecto. Nos dá a visão espiritual e a audição espiritual e a compreensão e o entendimento da Tua santa palavra, que é verdadeira. E que possamos, Senhor, aprendermos no dia de hoje e colocarmos em prática tudo aquilo que iremos ouvir ou falar aqui nessa manhã. Proteja-nos, Senhor. Nos esconda, Senhor, no Teu esconderijo. Nos livrando de todo dardo inflamado do inimigo.
todo levante, Senhor, toda a fúria, Senhor. Senhor, aquilo que tem vindo contra as nossas vidas, nossos lares, nossos ministérios, com fúria, perca suas forças e caia por terra, em nome de Jesus. Toda oração contrária, todo pensamento contrário, todo espírito de tristeza, angústia, de depressão, porque muitos têm enfrentado, de pânico, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te repreenda agora em nome de Jesus. Traz paz, Senhor, ó Santo Espírito. Traz paz ao coração dos meus irmãos. Traz paz, Senhor. E traz fortalecimento, Senhor. Firma, Senhor, os joelhos dele. Firma, Senhor, a sua vida. Pai, em nome de Jesus, abraça no Senhor, nos fortalece no Senhor nesta manhã. E eis-me aqui, Paizinho Santo, usa-me conforme a tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios que tu não queira. E desde já, nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Jesus. Neemias capítulo 4. Nessa manhã, nós vamos dar continuidade ao livro de Neemias. Neemias, ele foi um líder com excelência. Neemias liderou todo o seu povo. E Deus deu a ele a sabedoria divina para que ele conduzisse o seu povo no caminho certo, fazendo tudo certo. E nós vemos aqui que no capítulo 3 começa a reconstrução. Cada um construindo um muro em frente da sua casa e levantando as portas. Nós precisamos construir esses muros e fechar essas brechas. E como precisamos, irmãos? Porque os ataques são demais. Neemias, na sua santa sabedoria, na sua humildade, ele soube conduzir ao povo e liderar. Nós vemos que Neemias também repreendeu ali no capítulo 3, porque nós vemos que, no capítulo 2, aliás, nós vemos que Sambalate e Tobias se levanta, e mais o outro também. E o Gesem também se levanta contra Neemias e contra o povo de Israel, porque eles não queriam ver a vitória do povo de Deus. Nos dias que vivemos hoje, irmãos, nós estamos cercados de inimigos. Nós vemos que muitos se levantam contra as nossas vidas, contra o nosso ministério, contra a nossa família, contra o nosso trabalho. A inveja é muito grande. E a inveja, vocês sabem que ela é uma obra, é pior do que uma obra de bruxaria. E Satanás, ele sempre procura usar pessoas que estão ao nosso redor para fazer parar e desistir no meio do caminho. Só que Neemias, como um servo do Deus Altíssimo, um homem temente a Deus e um líder nato, ele não temeu, porque a confiança dele estava em Deus. E aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer, era para ele fazer, não era para outrem fazer, era para ele fazer. E como líder, ele simplesmente, ele ali conduziu o seu povo, cada um fazendo a sua obra e reconstruindo o que estava em frente da sua casa, que tinha sido derribado. Aqui no capítulo 4, o inimigo ainda não satisfeito, ainda se levanta, e nós vamos ver isso. Fala que eles pretendem retardar a edificação da casa, né? A edificação dos muros dali de Jerusalém. Nós vemos que no primeiro versículo diz: e sucedeu que ouvindo
Perdoe. Apareceu aqui um alerta, né? Porque tem uma mulher de 89 anos que está desaparecida. Apareceu aqui no meu celular. Nos Estados Unidos, nós sempre recebemos alerta quando existe uma emergência. Então, uma senhora de 89 anos, que o Senhor tenha misericórdia, né? Está desaparecida. Eles estão procurando. Com certeza, ela deve ter Alzheimer, alguma coisa. Ela deve estar perdida. Gente, esse período do mês de outubro, eu vou falar sobre isso. Eu sei que nós estamos lendo o livro de Neemias, nós vamos voltar para o livro de Neemias, mas tem algo muito importante que eu preciso falar para vocês. Eu sempre procuro avisar e alertar. O mês de outubro é o mês mais macabro que existe na face da terra. É um mês que é consagrado aos demônios. Essa festa de Halloween que eles dizem, que eles comemoram e que até o Brasil tem adotado e o mundo inteiro tem adotado, é uma festa satânica onde muitas crianças e velhos são sacrificados. Os velhos porque eles são indefesos, eles já não têm a mesma vitalidade como tinham antes. E as crianças também, porque são indefesas. E quando eu vi agora que essa pessoa ter desaparecido com 89 anos, e é o período que mais desaparece, velhos e crianças. É onde eles, né, os satanistas, eles capturam essas pessoas para poderem fazer sacrifícios no final do mês. Então, não brinquem, não deixem as suas crianças brincarem de Halloween. Não deixem, vocês que são adultos, essas festas não se comemoram. Então vocês vigiem, em nome de Jesus, como crente, como cristão. Quando eu vi aqui esse alerta aparecendo para mim, eu já vi, já tô ligada aqui no céu, já veio tudo. Irmãos, a gente vê tantas coisas que vocês não imaginam. As pessoas pensam que viver na América é a melhor coisa do mundo, é os Estados Unidos e tá tudo bem. Gente, não é bem assim não, viu? As pessoas veem os Estados Unidos como lugar de fazer dinheiro, de dólar, acha que tudo aqui é tudo mil maravilhas, mas não é não. Duas coisas acontecem, eu sempre digo. Você sai daí crente e chega aqui e você desvia completamente dos caminhos do Senhor, porque a corrida para o dinheiro faz com que as pessoas se afastem de Deus, porque o homem, infelizmente, o ser humano, quanto mais tem, mais ele quer. A ambição entra e as pessoas começam a se esquecer de Deus. Primeiro, você vem trabalhar aqui, você não tem que escolher, vou trabalhar só de segunda a sexta, ou eu vou escolher os meus horários de trabalho. Não, não, não. Você se torna escravo do seu trabalho. E a sua ganância é por ganhar dinheiro. E muitos saem daí devendo, com a esperança, pedem emprestado para vir para a América para poder pagar. Eles continuam trabalhando, entra ano e sai ano e não conseguem pagar toda a sua dívida que deixou no Brasil para trás. América é uma ilusão. Eu moro aqui, eu sei o que é isso. As pessoas, pastora, se é. Muitos se tornam escravos do seu trabalho. Começam a esfriar a sua vida e deixar Deus de lado. Essa é a realidade da América. Porque entra a ganância do dinheiro. Muitos casamentos são destruídos aqui. E como? Muitos saem daí bem casadinhos, chegam aqui e se separam, se divorciam. Existe algo muito... Tem um lado bom e tem um lado ruim. Aí, como eu falei, duas coisas acontecem. Ou você se torna crente, ou você se desvia. No meu caso, eu cheguei igual a Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo aqui na América.
Mas eu louvo a Deus porque aqui na América foi a minha olaria, aonde eu fui tratada. Aqui na América para mim foi uma escola, foi uma olaria, foi um deserto. Foi onde o Senhor trabalhou na minha vida. O Senhor mudou a história da minha vida. Nos meus 34 anos de evangelho, quer que eu lhe diga uma coisa? Eu me considero crente de 21 anos para cá, que é o tempo que eu passei pelo meu processo todo. Os 21 anos foi quando eu nasci de novo, é assim que eu digo. Por mais que eu aceitei a Jesus há 34 anos atrás. Tenho 34 anos de evangelho. 3 anos da minha vida eu passei desviada. E para a honra e glória do Senhor Jesus, os meus 21 anos aqui na América tem sido um trabalhar de Deus, tem sido uma escola onde eu cresci. Então as pessoas elas têm que despertarem e saberem que as pessoas têm uma ilusão no Brasil de querer ir para a América, querer ir para fora do país, com a esperança talvez de proteção, de segurança, não sabendo eles que lugar seguro não existe em lugar nenhum, só existe na presença de Deus. Segurança e conforto e paz só vai existir na presença do Pai. Amém? Glória a Deus. Aí agora nós vamos voltar aqui para a palavra. E aqui nós vemos no capítulo 4 de Neemias, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sabalate que edificamos-nos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Olha como é que ele se referia ao povo judeu. Que fazes esses fracos judeus? Permitiu-lhe a isso, sacrificarão a Cabaluão num só dia. Vivificarão dos montões do pó e as pedras que foram queimadas. Ele começou a questionar: você acha que esses pobres judeus vão conseguir reedificar isso? Eles vão construir novamente? Levantar esses muros que foram queimados, as portas que foram queimadas e destruídas e derrubadas? Esses fracos judeus? É assim que muitas das vezes o inimigo das nossas almas, eles age conosco. Olham para nós e diz: né? Você acha que essa daí vai se levantar? Ou esse aí vai se levantar? São os fracos cristãos, esses pobres, porque é assim que eles se referem a nós. O inimigo, ele quer nos ver fracassado, mas nós não somos não, hein? Nós não somos fracassados, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque o Senhor, ele é a nossa segurança, é o nosso defensor. E nós vamos ver aqui o que vai ocorrer. E estava com ele Tobias, isso era, né, Sabalate, falando. E estava com ele Tobias, o amonita. E disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ele dizendo assim, deixa eles edificarem, mas vai vir uma raposa e facilmente vai derrubar os muros. Os inimigos, eles acham que vai nos derrotar e fazer de tudo. Mas vamos prestar bem atenção aqui. E ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e cala o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubra suas iniquidades, a não se risques, né? Diante de ti o teu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro
se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O que eu acho lindo é que o inimigo tinha se levantado, Sambalate e Tobias foram até ali, né, na presença dos irmãos e do exército de Samaria, dizendo e afrontando, falando, e esses fracos judeus, querendo lançar palavras para dizer que eles não iriam conseguir conquistar. Nós vemos aí nesse momento que nós vemos já uma oração, porque quem escreveu Neemias foi o próprio Neemias, irmãos. Quem não sabe, quem escreveu Neemias foi Neemias. E ele escreve, e já no versículo 4, nós vemos que como se fosse a oração, que ele diz, ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amomitas, e os asdonitas, que tanto crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tampar, iraram-se sobre modo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desafiar o seu intento. Preste bem atenção. Eu fico imaginando Neemias na frente do povo ali, motivando como líder perfeito, temente a Deus, orando e dizendo, vamos edificar, vamos trabalhar, o Senhor é conosco. Nós vamos ver a estratégia que Deus deu a Neemias a continuar ali e prosseguir na liderança, na frente dos irmãos, de todos aqueles que estavam reconstruindo e fechando cada parte do muro, cada um em frente à sua casa. Nós vemos que eles não desistiram, porque veio as afrontas. Quantas das vezes na nossa vida muitas coisas aparecem para nos tentar impedir de prosseguir, de prosperarmos. Irmãos, nós vemos e temos a lição aqui do livro de Neemias desde o começo. Não conte os teus sonhos para ninguém. Não conte aquilo que Deus tem colocado no teu coração para ninguém. Deixe só no momento que ocorrer. Aí sim, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas enquanto você estiver no planejamento de algo da sua vida, que seja na área financeira, que seja na área material, né, de trabalho, que seja na área da sua casa, da família, do seu ministério. Ei, vocês que são líderes, cuidado, vocês que são missionários, obreiros da casa do Senhor. A obra de Deus tem que ser feita embaixo de muita oração e comunhão. Todas as conquistas têm que ter oração. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não é na força nossa, não é das suas condições financeiras, mas sim na força do poder do nome de Jesus. Amém? E aqui nós vemos que assim, e então cubra sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos seus edificadores. Quer dizer,
Ele estava falando, Neemias falando com o povo e dizendo assim: olha, não se assuste, continue, porque eles estão irritados, aqueles que se irritaram contra a nossa vida, não querem ver o nosso bem, eles querem nos fazer parar, mas vamos continuar em oração. E vamos continuar edificando os muros de Jerusalém. E assim eles edificaram o muro. E todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, eles ficaram irritados sobremodo e ligaram-se entre si todos os que viram atacar Jerusalém para desviarem o seu intento. Eles já estavam com tudo planejado, o inimigo, para destruir e fazer Israel parar, para Israel não prosseguir na construção do muro. Porém, olha que lindo, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Oh, aleluia! Então disse Judá: já desfaleceremos as forças dos acarretadores e o pó do muito, e nós não poderemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso e nem verão até que entremos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. Olha, achando ele que Deus de Israel não iria revelar a eles. Irmãos, essa madrugada eu tive um sonho. Eu até compartilhei esse sonho. Eu acordei não. No sonho eu estava dormindo e eu acordava. E quando eu acordava com um barulho de pessoas falando bem alto pelo lado de fora. Aqui é uma porta de vidro grande, que do outro lado, né, tem a minha varanda, a minha sacada. E de frente é só árvores na minha casa. É só árvores. E quando eu olhava, eu chegava aqui nessa janela, eu só estava com a cortina de trás, que a gente chama blind, né, o que escurece mais, ela estava aberta, só tava essas cortinas finas e eu via lá fora. E eu via que no meio do mato tinha uma fogueira e muitas pessoas ao redor da fogueira. E eles estavam falando alto, eles estavam planejando algo ao redor da fogueira. E um deles me viram através da cortina. E ele pegava pedra deste tamanho, eram pedras enormes, pedras grandes, e começavam a jogar com toda a fúria em direção à minha casa. E as pedras, eu me escondia, porque como é vidro, né, é janela, portas de vidro grande, eu me escondia do lado da parede. E as pedras batiam na parede, e era com muita fúria. Muitas delas desviavam, e no sonho, uma delas batia na porta de vidro e rachava a porta. E a outra, que era maior ainda, vinha com toda a fúria na minha direção e eu estava atrás da parede. E era como eu estivesse atrás da parede, mas eu estava vendo tudo que estava ocorrendo do outro lado. E uma daquelas pedras vinham e batiam que quase atravessava a parede. Como essas paredes daqui, elas são, aqui nos Estados Unidos, as casas são construídas, né, com insolação, é com madeira, é com plywood, é com drywall, né, são coisas que é para poder sustentar por conta do frio, porque é muito frio onde eu moro. Né, nós temos as 4 estações de ano. E ali eu me acordei depois. Aconteceu outras coisas no sonho que eu aparecia para eles e dizia: eu vou chamar a polícia. E eu começava a orar e eu pegava meu telefone para chamar a polícia e começava a orar. E eles percebiam o que eu tinha visto e eles saíram correndo. E eram homens grandes e tinha mulheres no meio também. Irmãos,
Muitas das vezes o Senhor nos dá sonhos, já nos preparando para o que pode ocorrer. Aí é onde nós devemos orar. Porque o Senhor, Ele nos revela, Ele nos mostra. E Ele quer ver o seu povo preparado para a batalha. Eu orei. Eu me levantei e já fui orando. Já repreendendo e quebrando tudo que viesse contrário, toda a fúria contra a minha casa, contra a minha vida, contra a vida dos meus, contra o nosso ministério. Nós vemos aqui que, preste bem atenção, que eles já estavam com tudo preparado, achando que Deus não ia mostrar para o povo de Israel todo o planejamento de Sabalate, de Tobias e dos outros, dos inimigos dele, achando que eles não iriam saber nunca o que eles iriam fazer. Porque o planejamento deles era ir lá, porque eles já tinham falado, já tinha feito fofoca, espalhado por todo o país, para poder fazer com que eles parassem e desistissem. No entanto, o povo de Israel foi perseverante e continuava ali trabalhando duro. Aí agora ele já planeja atacá-los e derrubar aquilo que eles já tinham construído. E aí nós vemos aqui a sabedoria do homem de Deus, o líder deles, Neemias, ao qual estava liderando o povo e conduzindo ao povo, motivando, orando, incentivando junto. Porque como líder, o líder tem que estar na frente da batalha. O líder tem que ter comunhão com Deus. O líder é aquele que é incansável. O líder é aquele que está pronto para qualquer momento ajudar o seu povo e conduzi-lo ao caminho certo. Nem todo mundo como líder tem a coragem. Nem todo mundo como líder é incansável. Infelizmente tem líderes e tem líder. Líderes tem um monte por aí, porque tem pessoas que dizem, porque tem um título, diz eu sou líder, mas não conduz ninguém a nada. Ao contrário, joga toda a responsabilidade em cima do seu povo ao redor, não paga preço de oração, não jejuma, não ajuda. Ao contrário, ele vai para os seus liderados para pedir ajuda. Que líder é esse? Mas aqui nós vemos um exemplo de um líder, Neemias, como líder, ele era infalível. Ele tinha uma comunhão muito linda, um temor muito lindo no coração dele. Ele tinha uma sabedoria porque vinha de Deus, porque o líder ele tem que ter sabedoria do Pai, não é sabedoria humana. A nossa sabedoria vem do Senhor. Irmãos, eu conheço pessoas que fizeram administração de empresas, fizeram contabilidade, fizeram tantas coisas, tem tantos diplomas. No entanto, eles não conseguem nem administrar sua própria casa. Quanto menos administrar o reino de Deus, a casa do Senhor. Se você não tem domínio dentro da sua casa, você jamais vai conduzir e administrar bem a obra do Senhor. O verdadeiro líder, ele é exemplo dentro da sua casa, fora da sua casa, em qualquer lugar. E aqui nós vemos um exemplo muito lindo da vida de Neemias. Ele era um líder de excelência. Ele não saía do lado dos seus liderados, dos seus irmãos amados. Ele trabalhava ali junto, na mão da obra, junto com cada um deles. E aqui
você vê que Sanbalate e Tobias já estavam com tudo preparado para atacar novamente Israel, para tentar impedir eles continuarem reconstruindo, fortificando as muralhas. Aí nós entra, aleluia, entra Neemias, e Neemias começa o quê? A orar. Diz, porém, olha bem, e então diz Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é de muitos, e nós não poderemos edificar o muro. E disseram, pois, os nossos inimigos, nada saberão disso, se não verão, até que entregamos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. Olha a fúria do inimigo como era grande. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. E pelo que pus guarda nos lugares abaixo, por todos trás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas e com as suas lanças e com seus arcos. Eles estavam preparados. Olha bem. Assim, no quarto, ele ora: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiros. E não cubras a sua iniquidade, e não se enriqueça diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram os defrontes dos edificadores. Assim edificaremos o muro, e todos os muros se cercou, e a sua metade, até a metade, e o coração do povo se inclinava ao trabalho. Eles permaneciam ali, fiéis. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, os árabes, eles se irritaram. Eles fizeram de tudo para derrubar tudo, destruir o povo. E agora nós vamos ver que, voltando aqui no 13, pelo que pus guarda nos lugares baixos, Neemias botou guarda nos lugares baixos, por trás do muro, e nos altos também pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Estavam todos armados. Tinha homens por trás do muro, tinha homens por cima, e tinha homens armados pelas suas famílias, em fronte das suas casas. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e os restos do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos e os vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Não temam. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. O inimigo temeu, porque o inimigo viu que com Deus não se brinca, e nem com aqueles que são de Deus. Estavam todos em posição. Irmão, o crente precisa ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus e de confiança. E aqui quando ele diz: olhai e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e o resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Irmãos, não tema. Não temais. Lembra-se do Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus Ele é terrível para contra os nossos inimigos.
Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso esconderijo de noite e de dia. Ele é aquele que nos livra constantemente de todo mal. E aí sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade lhe tinha as lanças e escudos, e os arcos e as coraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão a obra, e na outra mão tinha a arma. Irmãos, nós vamos com uma mão, nós vamos estar fazendo a obra. Com a outra mão nós estamos com a lança, nós estamos com a espada, nós estamos com as nossas armas. O crente e o servo do Senhor Jesus, o Filho de Deus vivo, nós, os filhos de Deus, nós não podemos estar desapercebidos. Nós não podemos estar desarmados. Nós temos que estar armados noite e dia. Nós vamos trabalhando com uma mão e a outra nós vamos estar lutando. Trabalhando, construindo. E assim o povo continuava. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. Aleluia! E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntai-vos conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas, quer dizer, até o anoitecer. Também naquele tempo disse o povo: cada um com um moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, e nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largavam-nos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Até para beber água eles estavam armados e preparados para a batalha. E interessante que o próprio Neemias, ele estava junto com aqueles que estavam com a trompeta. Porque se o outro exército inimigo viesse atacar um lado de Jerusalém, eles tocariam a trombeta, e onde eles tocassem a trombeta, todos os outros teriam que vir todos armados e se juntassem naquele mesmo lugar para ali se defendessem. Irmãos, estratégia de líderes. Nós precisamos termos essa comunhão com Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos continuar e nos levantar. Não deixe que palavra ou até mesmo um olhar te entristeça. Porque muitas das vezes nós somos tão cobiçados e invejados que por onde nós passamos, porque as luzes elas não se misturam com as trevas. Só lembra disso. E nós somos o sal da terra. Nós viemos para dar sabor. Nós estamos aqui para fazer diferença. Jesus, ele nos refere como sal da terra, lá no capítulo 5 de Mateus. Nós somos também luz para o mundo, porque a luz de Cristo brilha em nós. Então, onde nós formos, nós vamos ser observados. Os olhos das pessoas estão sobre as nossas vidas. E nós precisamos ser exemplo. Nós vamos ser invejados também. Talvez você não tenha nada. Você pode dizer assim: mas eu não tenho nada. Aí eu te digo: não, você tem tudo. Você tem a Deus na sua vida. E pelo fato de vocês terem a Deus, as pessoas, elas nos invejam. Elas não imaginam o preço que pagamos noite e dia
pela obra do Senhor. Aí eu digo, aqui nós vemos que ele como líder, Neemias como líder, ele conduzia o povo com muita sabedoria. Ele orava, o Senhor mandava eles se prepararem, ele se preparava e preparava o povo, ele armava todo o povo. Ele dizia, olha, com uma mão você constrói, com a outra você se defende. E cada um vai defender a sua família. Tinha pessoas em cima do muro, tinha pessoas por trás do muro. Tinha pessoas construindo o muro, tinha as pessoas que estavam trabalhando e defendendo a sua própria família. E o inimigo estava sitiando, cercando. E vinha com fúria para procurar derrubar, impedir que Israel, o povo de Israel, continuasse construindo e edificando as muralhas de Jerusalém. Mas glória a Deus pela liderança de um homem que era copeiro do rei. O homem que foi desde adolescente, na sua juventude, ali para Babilônia, foi para o cativeiro mesmo e chegou a servir à mesa do rei. Mas era um homem temente a Deus. Um homem que tinha comunhão com o Pai. Um homem que amava o seu povo. Um homem que queria ver o povo se arrepender, voltar para o Senhor. E queria ver o homem crescer. Irmãos, nós vemos lá em ontem eu ministrei na igreja, falando justamente sobre, mencionei também o capítulo 3 de Neemias, nós vemos a porta do peixe. Se nós vemos aqui no capítulo 3, quem edificou a porta dos peixes foi justamente a família de Hassená, né? E a porta do peixe em Jerusalém, uma das portas mais importantes, onde passavam todos os mercadores. Passavam ali pela porta do peixe. E desde essa época nós vemos que é algo assim tão profético, tão que tem tudo a ver, porque também nessa mesma porta nós vemos, né, lá no livro de Mateus, se nós formos abrir aqui Mateus capítulo 4, nós vamos ver versículo 18, nós vamos ver que Jesus ele escolheu o quê? Pescadores como discípulos. E a porta do peixe foi uma das portas principais ao qual foi levantada, que tinha sido queimada e quebrada ali em Jerusalém. Também falando sobre a porta do peixe, é mencionado lá no livro 33, nós vamos ver aqui, 2 Crônicas 33, versículo 14, diz assim: E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o inventou muito alto. E também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. É interessante que essa parte aqui fala sobre Manassés, um dos reis de Israel. Manassés, ele começou a reinar com 12 anos de idade. E foi justamente o rei ao qual... É um encaixando no outro, viu, irmão? A Bíblia é tremenda, a palavra do Senhor simplesmente é fantástico, por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Muitos não conhecem a palavra, muitos não conhecem. Manassés, ele governou por 55 anos Jerusalém, e ele começou a reinar com 12 anos de idade. E Manassés, ele fez tudo que não agradava o Senhor. Enquanto seu pai,
né? O seu pai tinha destruído todos, né, altares de Baal derrubado, que o pai de Manassés era Ezequias. Manassés construiu tudo e trouxe para dentro do templo os altares. Entrou muita idolatria. Foram construídos imagens e postas dentro do tabernáculo do Senhor. E Deus pesou a mão sobre a vida de Manassés. De Manassés, de Manassés. Ao ponto que o rei da Babilônia atacou Jerusalém, derrubou os muros, cativou, levou ele cativo. Ele foi cativo para a Babilônia. Aí nós vemos que no cativeiro, lá no versículo 11, capítulo 33 de 2 Crônicas, que também fala sobre a porta dos peixes, que foi uma das portas que foram edificadas por Neemias na cidade de Jerusalém, lá de Judá. Nós vamos ver que, pelo que o Senhor trouxe sobre ele, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Foi necessário ele ser preso pelo rei da Babilônia, ser levado amordaçado, acorrentado, para ele reconhecer que ele estava em pecado. É interessante como muitos de nós pecamos e vivíamos uma vida de pecado banal, porque tem muitos aí que se diz que é crente, viu? E tá vivendo no pecado, vivendo uma grande mentira, o pecado como se fosse uma verdade. Pecando como se vivesse uma vida normal e sem pecado. Manassés tinha feito tudo que não desagradar, tudo que não agrada a Deus, ele fez. Tudo que não agrada a Deus, ele fez. Dentro da casa do pai. Aí agora, ele é preso, ele é levado ao cativeiro na Babilônia, ele é amordaçado, acorrentado. Aí ele se angustia, se arrepende do seu pecado, reconhece que ele errou. E lhe fez uma oração. E Deus lhe aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. E tomou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Foi necessário passar tudo isso para ele se arrepender, reconhecer que o Senhor é Deus. E Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, mais uma vez perdoa. E aí depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao oriente de Gião, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda de até o Ofel, e levou muito alto também, pôs oficiais valentes em toda a cidade. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Que também falando sobre a porta do peixe. Nós sabemos que a porta do peixe é uma das principais entradas, né? É uma das principais entradas de Jerusalém, da cidade. O mercado de peixe ficava próximo ao portão comercial de Tiro e as outras partes. Áreas estavam com eles para vender os seus produtos ali, negociavam. E também falamos de um povo numa obra que não podia parar, porque tem trabalho,
e muito trabalho a fazer ali, eles estavam ali constantemente trabalhando. E se nós formos lá para Mateus capítulo 4, versículo 18 e 22, nós vemos Jesus escolhendo os seus primeiros discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. E então eles deixaram logo as redes e seguiram-nos. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João era o seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai. E consertando as redes, o chamou. E eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram. Você imaginou a fúria do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra todos os projetos de Deus na nossa vida? No livro de Neemias, ao qual nós estamos estudando, estamos lendo, né, desgustando versículo por versículo, capítulo por capítulo, né, porque nós estamos lendo. Nós vemos aqui a fúria do inimigo sempre tentando impedir a reconstrução das muralhas de Israel, de Jerusalém. Querendo primeiro impedir o povo. Primeiro eles começam com palavras para entristecer o povo. Ele lança palavras. Palavras de maldição, palavras de mal, de uma forma que desencoraja. Não uma palavra de bom ânimo, dizendo, você vai vencer, você vai conseguir. E nós vemos que a afronta era tão grande de Sanbalat e Tobias, que eles diziam assim, né, que eles eram tão irritados com todos eles, e eles falavam assim, esses pobres, né, eles se referiam a esses acabados, esses perdedores. Era assim que eles se referiam aos judeus. Como eles fossem um infeliz, um acabado, uns perdedores. Eles não vão conseguir. E eles planejaram, tão bem planejado, que eles conseguiram levantar exército para ir atacar Jerusalém. Só que Neemias, ele orou. E Deus o revelou e o fez a preparação para não deixar que o povo fosse pego desprevenido. Porque um bom líder, ele prepara a sua igreja. E a igreja tem que escutar os seus líderes. Quando o líder diz, vamos orar, e levanta toda a igreja em consagração, a igreja em oração. Não sabendo a igreja que o seu líder, porque muitas das vezes os liderados não escutam também seus líderes, não. Não entendem até mesmo quando o líder, nós vamos jejuar por 7 dias. Eu vou vestir de pano de saco durante 7 dias. Eu vou me consagrar por 21 dias. Vamos, igreja, vamos orar. Existe um motivo, irmãos. Existe um motivo. E aqui nós vemos que Neemias orou e o Senhor revelou a ele todo o projeto do inimigo. E Neemias, como líder, ele já foi logo preparando todos os seus irmãos, companheiros. E foi aconselhando e dizendo cada um deles, olha, com uma mão você está construindo, com a outra mão você está armado. E cada um esteja de frente da sua casa. Neemias colocou homens por trás do muro, botou homens por cima do muro. Botou os homens na frente das suas casas para defender os seus filhos, suas esposas, a sua família. E Neemias continuava com outro grupo ao qual estavam os levitas e que estavam com as trombetas. E quando tocasse, era o sinal que eles estavam para ser atacados, e onde eles estivessem, todos os outros soldados, todos os outros construtores, né, se juntassem ali onde a trombeta foi tocada, para defender aquela parte do muro. Irmãos, vamos estar vigilantes. Vamos estar em oração.
Nós vamos reconstruir, vamos edificar o muro das nossas vidas, do nosso ministério. Vamos edificar aquilo que Deus nos deu, a tua família, a tua casa, a vida dos teus filhos, a vida do teu esposo, da tua esposa. Cuida. Irmãos, tem tantas coisas que muitas das vezes vem a tristeza, bate a falta de coragem, né? Porque muitas das vezes você está esperando ouvir do homem o encorajamento, mas o teu encorajamento não vem do homem não, viu? Vem de Deus. Porque nós vemos aqui que Tobias fez de tudo, mas Sanbalate, ele estava sitiando e ele estava também induzindo a outro a ir contra você e contra a sua vida. Nem todos aqueles que dizem que são seus amigos são seus amigos. Nem todos aqueles que comem da tua mesa são teus amigos. Nem todos aqueles que te abraçam, batem nas tuas costas e dizem: ah, minha amiga, ou meu amigo, meu irmão querido, são teus amigos e são teus irmãos. Muitos deles estão ali como espias, como pessoas invejosas, querendo ver a tua queda, querendo ver a sua destruição. Irmão, muitas das vezes eu me sinto, sabe? Eu me sinto assim como eu tivesse cercada. E quando eu estou me sentindo assim, mais eu oro. Mais eu oro. E nós como crente, como cristão, nós não devemos parar de orar. Nós não devemos parar de avançar. Primeiro, para nos preparar, nós precisamos desfazer de nós mesmos. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, porque como seres humanos nós somos falhos, nós somos pecadores. Muitos de nós pecamos porque nós não ouvimos e não conhecemos a palavra de Deus. E não sabemos lutar porque nós não estamos com as armas corretas. Estamos lutando com as armas erradas. Aleluia! Glória a Deus! Aí vem as oscilações, as enfermidades. Quando não é enfermidade na alma, é no espírito. Quando não é enfermidade no espírito e nem na alma, é no corpo. E você fica sem saber o que fazer. E aí de tanto ouvir um falar, outro falar, e vai dizer, e vai querer botar palavras contrárias e dizer: ah, você é isso, você é aquilo. Não. Eu te digo uma coisa: levanta. Levanta em nome de Jesus. Pega a tua arma. Com a mão, constrói. Tampa os buracos. Edifica a tua casa. Edifica o teu lar. Edifica o teu ministério. Com a outra você luta. Uma você constrói, com a outra você vai lutar. É só assim que nós vamos vencer. É só assim que vamos vencer. Precisamos aprender também, irmãos, para vencermos tudo isso e conseguirmos fechar todas as brechas e não deixar e nem dar lugar para Satanás, porque nós não podemos dar lugar para o inimigo não, viu? É como eu falei anteriormente, quem não entrou na hora, eu estava falando sobre liderança também, porque tem líderes e líder, porque o líder é aquele que te conduz a caminhar no caminho certo, correto. Ontem à noite mesmo eu estava ministrando na igreja, na Santa Ceia. De repente eu estava falando justamente, eu ministrei ali em Segundas Crônicas, capítulo 33, falando sobre o rei Manassés. Que ele fez tudo, ele liderou por 55 anos. Ele começou a ser rei sobre Israel aos 12 anos. E ele fez tudo o contrário que o seu pai fez. Porque o seu pai Ezequias, ele quebrou todos os altares de Baal, ele tirou os falsos deuses do meio de Israel.
E Manassés trouxe tudo de volta. E entrou em maldição. Irmão, tem pessoas que dizem assim, a igreja nem cresce. A igreja não está crescendo. Porque as pessoas elas têm uma visão de que a igreja, eles acham que a igreja tem que ter multidão, tem que ter show, tem que ter profecia, oba-oba. Irmão, se eu quisesse que meu ministério crescesse, eu sabia fazer crescer. Tô falando da carne, hein? Tô falando do espírito, não. Só eu pegar, trazer cantores de fora, pregadores de renome, botar em cima do altar, trazer maldição para dentro do meu ministério. E o povo começar a sapatear, glorificar, encher. Inchar. Não é nem encher. Eu vou dizer, vai inchar. Vai inchar. Igual a fermento, quando bota na massa do pão. Incha a massa de um jeito, porque depois que ele é queimado, ele fica um pão oco. Não fica um pão sólido. O pão, ele incha a massa. Quando você bota no forno, quem é padeiro sabe muito bem do que eu tô falando. Você bota no forno, depois que ele é assado, meu irmão, ele só fica a capa. Só fica a capa. Quem compra muito pãozinho aí vem aqueles pãozinhos tudo sequinho, inchado. Só é capa. Quando você morde, fica seco. Porque não tem nada, não tem substância dentro dele. O nosso ministério é baseado na palavra. E vai continuar assim. Fica quem quer. Quer crescer no Senhor? Quer ir para o céu? Vamos na palavra. Vamos na palavra. Eu não tenho essa de estar convidando povo de fora, não. Pregador de fora para dentro do nosso ministério, não. E nem botando pessoa famosa, nem cantor. O verdadeiro líder é aquele que ensina o seu povo a lutar, a conduzir. Leva o seu povo à oração. Leva o seu povo à libertação. Leva o seu povo ao crescimento espiritual. Leva o povo à independência. Não a depender de você, mas a independência. Depender de Deus. A ser temente a Deus. E Neemias, ele fazia isso com o seu povo. Ele ensinou o povo a lutar e reconstruir as muralhas. Irmãos, que o Senhor venha ter graça e misericórdia das nossas vidas. Que possamos começar a reconstruir as nossas e edificar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, nos fortalecendo no Senhor e na força do poder de Deus. Não olhe para a quantidade. E eu costumo dizer, se eu levar 1 ou 2, eu estou feliz para o céu. Não me incomoda ter um monte de gente, de seguidores, de a igreja lotada. Tem gente por aí que sai abanando os outros assim, ó. Os pregadores. Gente, é a coisa mais ridícula do mundo. Porque parece até que essas pessoas são deuses. Nós somos seres humanos. Incorruptível só tem Jesus, que foi incorruptível, porque nós servimos um Deus incorruptível. Nós, como seres humanos, nós somos corruptíveis. E nós servimos um Deus incorruptível. E nós precisamos aprender mais e mais de Deus.
Não devemos buscar do homem, não, devemos buscar de Deus. Por aí está o povo, ó, abanando, idolatrando um ao outro. Tá cheio de palcos de show, de palhaçadas por aí. Igrejas inchadas, afermentadas. Mas no dia que esses que estão aí afermentados entrar dentro do forno, quando eles queimarem, eles vão estar oco, eles vão ver que eles não têm substância. Eles não têm substância. Só vai ser aquela casca de pão seco. Só isso. Então, irmãos, precisamos mais do que tudo, buscarmos de Deus e sabermos que Ele é o nosso Pai e aprendermos no poder da sua palavra. Precisamos, irmãos, estar na presença do Pai, buscando noite e dia, sabendo que o Senhor é aquele que faz. Com a mão construímos, com a outra lutamos. O homem e a mulher de Deus, ele ora, ele busca. Ele ora, ele busca. Ele se reveste de todo o seu poder. De todo o seu poder, do poder que há no nome e no sangue de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em Tua presença, nos rendemos agora, Pai. Pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Estamos aqui para Te agradecer. Por causa disso, Senhor, Tu és a causa de nós não sermos consumidos. O Teu infinito amor por nós que somos tão falhos. Meu Deus, como está escrito aqui no livro de Neemias, ao qual ele, como líder, ele ajudou e conduziu o seu povo a lutar. E eles eram em poucas quantidades. Mas eles sabiam que existia um exército bem maior, os quais, Senhor, o Senhor nunca deixou eles só. Como está no Salmo 91, que Tu daria a ordem aos Seus anjos ao nosso respeito. Assim cremos. Muitas das vezes nos sentimos só, sentimos os menorzinhos, sentimos às vezes abandonados. Mas vemos, Senhor, a Tua poderosa mão. Sentimos a Tua presença nos guiando de noite e de dia. Sentimos o Teu consolo, o Teu abraço, Pai Santo. Sentimos, Senhor, também o Teu Santo Espírito que vem, nos fortalece e nos levanta a cada manhã. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, eu Te peço por cada vida aqui presente, por todos aqueles que já entraram, já saíram, aqueles que permaneceram até o final. Senhor, eu Te peço pela vida de cada um deles e por a vida daqueles que ainda irão assistir esse vídeo. Visita, Pai. Visita, Senhor, essa família, essa vida, esse ministério aqui representado. Senhor, vem com Teu Santo Espírito. Fortaleça-nos, Senhor. Tu és a nossa força de noite e de dia. Tu és o nosso escudo, a nossa proteção, o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Senhor, Tu és o nosso sustentador, o nosso farol que nos guia. Como está no Salmo 119, verso 115, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para o meu caminho. Senhor, Tu és a nossa luz. Tu és a nossa lâmpada, Senhor, e a luz para o nosso caminho. Senhor, cega os nossos inimigos. Dá surdez aos nossos inimigos. Quebra toda a fúria satânica, Senhor, contra as nossas vidas, contra os nossos ministérios.
Quebra todo olho grande de inveja, toda oração contrária. Senhor, que toda aquela fúria que vem em nossa direção perca a direção e volte para onde saiu. Meu Deus, em nome de Jesus, nos esconda em teu esconderijo. Porque lá, Senhor, sentimos-nos, Senhor, seguro nos teus braços, pois tu és o nosso abrigo. Meu Pai, os dias são maus. Quanta maldade e falta de amor existe sobre a humanidade agora. Sabemos, Senhor, que o Senhor não está mais voltando, mas o Senhor está chegando. Prepara o nosso coração e nos proteja. E eu quero te pedir, Senhor, uma cobertura especial, Senhor, sobre cada um de nós e sobre a nossa família, a nossa casa durante todo esse mês. Senhor, nos esconda, Senhor, do homem mau, do homem sanguinário. Nos esconda, Senhor, da língua ferina. Nos livra. Senhor, nos livra de todo o mal. Da seta que voa de noite e de dia. E Senhor, nós queremos abrigar nos teus braços. Queremos, Senhor, estarmos refugiados em teu esconderijo. Não permita, Senhor, que nenhum deles venham, Senhor, nos perseguir. Paizinho Santo, traz cura àqueles que estão passando e lutando pelas suas próprias vidas. Meu Deus, consola aqueles que perderam seus entes queridos. Eu quero te pedir, Senhor, por cada um daqueles que estão, Senhor, nos leitos, nos hospitais, que estão nas enfermarias, que estão nas UTIs. Eu quero te pedir pelos médicos, pelas enfermeiras, principalmente, Senhor, por aqueles médicos e enfermeiras que perderam o seu emprego aqui dentro dos Estados Unidos, por conta de suas próprias decisões de não tomarem essa vacina ao qual eles estão obrigando. Meu Deus, protege essas famílias, esses pais e essas mães de famílias que perderam o seu emprego. Senhor, tu és o provedor. E tu és aquele que cuida de nós. É aquele que não tem deixado faltar nada. E sempre tem a provisão diária. Mesmo que não seja aquilo que gostaríamos de ter ou comer, mas nós temos que agradecer até mesmo pelo pouco. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque tu tem nos sustentado de noite e de dia. E vai cuidando, Senhor. Tu és o nosso Jeová Jireh, nosso Jeová Rafá, nosso Jeová Nissi, nosso Jeová Shalom, nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus da paz, o Shalom, o Adonai, o Elohim. Ó Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Obrigado, Pai. Abraça-nos, Senhor. Nos proteja e nos esconda. Nos dá um dia de bênção em tua presença e uma semana também de bênção. Entra, Senhor, conosco e caminha conosco durante toda essa semana. Segura em nossas mãos. Senhor, se o Senhor não for conosco, sozinho nós não iremos conseguir. Se o Senhor não fosse conosco, Pai, nós jamais iríamos nos levantar a cada manhã. Por isso, Senhor, nós somos agradecidos por cada manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado a chance de vida. Obrigado pela sua proteção diária. E obrigado pelo teu infinito amor e pela tua presença tão suave, tão doce, tão maravilhosa no nosso meio. Eu sei, Senhor, que na tua onisciência, onipotência, onipresença, porque tu és o Deus de perto, o Deus de longe, é o Deus que está aqui comigo, é o Deus que está com meus irmãos aí do outro lado. Eu sei que o Senhor está abraçando eles e o fortificando e o consolando. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, e traz a tua paz no nosso meio. E desde já, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Graças a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje, mas eternamente com cada um de nós. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Shalom, shalom Adonai, Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja a tua entrada, bendito seja a tua saída. Bendito seja tudo aquilo que vocês venham fazer durante todo esse dia. Que a mão poderosa do Senhor possa estar te protegendo, te guardando, te livrando de todo o mal. Saiba que Deus é contigo. Saiba que Deus é no teu levantar e no teu deitar. Saiba que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes das tuas necessidades. Se fortifique no Senhor e na força do poder de Deus. Tenha confiança. Saiba que Deus está ao nosso favor. Está em favor de todo aquele que ama e o teme. Lembre-se, com uma mão nós vamos construir e vamos edificar as nossas muralhas. Com a outra nós vamos lutarmos, estarmos armados em lutas. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que ter uma vida constante de oração e consagração. Não paremos, mas prosseguimos, olhando para o alvo, que é Jesus. Amém? Um beijo no coração, a paz do Senhor Jesus. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Se Deus falou com vocês, compartilhe essa palavra com seus amigos. Compartilhe com todos os seus amigos. Saiba que Deus está cuidando de vocês e vai continuar cuidando mais e mais ainda de cada um de vocês. Eu sei que o Senhor hoje, Ele falou contigo. Porque da mesma forma que Ele falou comigo, Ele falou ao seu coração. O Senhor está cuidando. Mas para isso temos que estar na posição e na disposição do Senhor. Hoje à noite nós temos, a nossa leitura da Bíblia. Nós estamos hoje no 7º capítulo do livro de Gênesis. Começamos a ler, terminamos a Bíblia, terminamos o Novo Testamento todo no mês passado e começamos já no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 7. Quem quiser ler conosco e participar, nos procure, porque nós fazemos parte de uma sala que é privada e ali nós lemos, estudamos e meditamos, oramos também e crescemos na palavra. Como está lá no livro de Joel, capítulo 4, versículo 6, se não me falha a memória, ou é o contrário, 6, 4, não, eu acho que é 4, 6, onde diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o povo do Senhor, é o próprio Deus falando, pela falta de conhecimento muitos têm perecido. Por isso que nós precisamos nos edificar e crescermos na palavra do Senhor, para que os outros não venham nos enganar com essas falsas profecias, com essas falsas palavras, as distorções que ocorrem na palavra do Senhor, os ensinamentos errôneos ao qual tem levado o povo a uma cegueira espiritual, onde o povo está caindo e não está compreendendo, o tão grande buraco que estão entrando. É uma responsabilidade muito grande, irmãos, conhecer a verdade e ensinarmos a verdade. E vivermos a verdade. Muitos conhecem, mas não vivem. Muitos conhecem, mas não praticam o que é a verdade. E muitos vivem aquilo que eles querem viver. Da mesma forma que Jesus foi atentado ali nos 40 dias que ele passou, 40 dias ali no deserto, em jejum, em separação, depois do seu batismo, ele foi atentado por Satanás. E Satanás usou o que contra Jesus? A palavra. Ele mesmo usou a palavra e Jesus o repreendeu. Ele usando na palavra, ele diz: olha, se tu é mesmo filho de Deus, lança-te desse abismo.
Porque está escrito: aos teus anjos dará a ordem ao teu respeito. Olha bem. E ali naquele momento, Jesus repreendeu ele. E também disse, né? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então era o diabo, né? O próprio Satanás usando a palavra contra o próprio Filho do Deus vivo. O próprio Deus. Então por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra e vivermos essa palavra. E é muito importante estudarmos, lermos e nos alimentarmos dela. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele tem usado da palavra para confundir e enganar aqueles que são de Deus. Amém? Um dia de bênção. Não se esqueçam, de hipótese alguma, não se esqueçam de vocês, todos, né? Se alimentarem. Siga a nossa página, ali o Alimentando-nos da Palavra. Também eu comecei a criar a minha página com meu nome, né? Luzelita Gutierrez. Quem não me segue, começa a me seguir também, porque eu quero esperar mais um pouquinho, porque eu vou estar mudando e começar a fazer as minhas lives, não no meu Facebook privado, mas fazer na minha página, em nome de Jesus. Um beijo do seu coração. Que Deus as abençoe grandemente e que o Senhor possa, né, os proteger e os esconder no seu esconderijo. Shalom, a paz. Tenha um dia de bênção.